Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio do Ecoando. Eu sou a Gisele, mãe da Letícia. E eu sou a Letícia, filha da Gisele, e esse podcast vai ser um lugar seguro para você ter resposta das perguntas que você sempre quis perguntar para sua mãe ou para sua filha. É feito pra gente e é feito pra vocês. Uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, eu acho que isso não é só minha curiosidade, mas acho que isso é uma curiosidade que muita gente tem, que é por que que você quis ter filho? Eu senti uma necessidade grande. Eu acho que as pessoas têm que, não sei se pra todo mundo é assim, lógico, né? Tem gente que tem filho porque a sociedade fala que todo mundo, todo casal tem que ter filho. A mulher nasceu pra ser mãe e não é essa questão aqui de ser discutida, né? Mas assim, eu senti um chamado assim interno para a maternidade. Eu não sei porquê, eu não sei dizer, porque na época eu já tinha. A gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Sobre, apesar da gente super se conhecer, as pessoas que estão ouvindo não conhecem, então a gente sempre vai falar um Sim. pouquinho de como tudo aconteceu. Eu já tinha, né, a minha vida independente, já morava sozinha e trabalhava tudo e não tinha namorado. Mas eu queria ser mãe, assim, eu senti dentro de mim uma necessidade muito forte de ser mãe. E as coisas aconteceram, mas era um chamado da natureza, não teve uma cobrança externa, foi um pedido interno, assim, de dentro de mim. É interessante isso, né? Porque muita gente. Hoje em dia pouco se fala desse chamado para maternidade, ainda mais porque você teve esse chamado bem antes de você ter um relacionamento estável, né? Então você quis ser mãe antes de você querer ser esposa, querer ser namorada. Eu acho isso muito legal, porque geralmente é o contrário, né? Pelo menos para quem ouve histórias de outros casais, é sempre eu tive um relacionamento bom, quis ter um filho. Você foi ao contrário. Você quis ter uma filha, então você quis um relacionamento bom para ter uma filha. Eu acho isso muito legal. E aí acho que assim, quando isso vem de dentro, quando é uma coisa que tá dentro de você, né? Aí tudo acontece para que dê certo, né? Assim, não que exista certo ou errado, mas as coisas vão fluindo para esse caminho, né? Porque eu acho que o problema é quando a gente fica fazendo alguma coisa, seja ela o que for, por uma cobrança externa, né? Aí não faz bem pra gente, não faz bem pro outro. Então, assim, no meu caso, graças, né, ao universo, foi um chamado interno. Próxima pergunta. O que você sente como filha, independente de minha filha ou filha de outra pessoa? O que que você acha? Qual é a responsabilidade que isso traz pra você? Poxa, pergunta complexa essa. Eu acho que ser filha ou ser filho, né, independente, eu acho que são experiências bem individuais, dependendo de qual criação você teve, né? Se você teve uma criação mais livre ou se você teve uma criação mais presa, dependendo dos seus pais. E por mais que a criação seja uma criação bem leve, com pais bons, que lhe deem uma boa educação, tudo, eu acho que querendo ou não, você como filha, você acaba tendo um medo de não suprir as coisas que seus pais almejam. Vou dar aqui uma explicação. Por exemplo, você e meu pai sempre me criaram com muita leveza, né? A gente não teve é, essa coisa bruta que muita família acaba sentindo. Eu acho que isso fortalece mais ainda esse sentimento de você querer é, dar orgulho, você querer fazer algo que deixe seus pais felizes, ainda mais quando você tem pais bons, porque você fica pensando, nossa, meus pais, eles trabalham pra caramba, eles fazem tudo isso, eles me criam, então eu tenho que dar alguma coisa em troca para recompensar. Eu acho que isso acontece mais em relacionamentos em que a família tem um relacionamento estável, né, um relacionamento bom, do que relacionamentos tipo entre mãe e filha ou pai e filho, vice-versa em que os pais são muito rígidos. Porque eu acho que daí a criança acaba criando uma rigidez contra os pais ou responsáveis, porque você prende tanto uma criança que ela não
ela não vai ter aquele vínculo com você, mas acho que a partir do momento que você cria um vínculo com uma criança, ela vai querer te dar uma volta ali. Seja um diploma reconhecido, seja um trabalho bom, seja ajudando com uma coisa que você quer muito. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade que acho que qualquer filho acaba tendo, o filho mesmo, né? Eu desconsidero relacionamentos em que o pai é bruto, que bate, essas coisas, que pra mim isso não é paternidade, maternidade. Isso foi alguém que não devia ter uma criança, teve ali e tá descontando frustração. Pra mim isso não é uma família. Tô falando de família mesmo. Você acaba tendo esse não quero dizer peso, porque vocês não colocam peso na gente, mas a gente acaba se colocando um peso ali, mesmo que mínimo, de querer retribuir de alguma forma as coisas que vocês fazem pra gente. Acho que É isso. interessante você colocar isso, porque isso não é só com você, ressoa com muitas outras pessoas, né? Com Independente da certeza. idade. Eu acho que a gente carrega isso até depois de ter os nossos próprios filhos. A gente sempre acha que deve alguma coisa para os pais, né? Sim, E só que eu penso o seguinte, a gente não consegue fazer ninguém feliz se a gente não for feliz primeiro, né? com certeza. E os pais, que são, né, saudáveis, né, uma família saudável, vamos colocar assim, a gente não espera retorno. Apesar de, às vezes, né, o jeito que a gente fala, e eu acho que isso também é válido colocar aqui, porque às vezes tem muito ruído na comunicação pais e filhos. A gente fala uma coisa e às vezes o filho entende uma outra coisa. E, na verdade, tudo que a gente espera de uma família saudável é que o filho seja feliz. Independente se a gente concorda ou não, que fique claro aqui também isso, né? A gente não Uhum, tem que concordar em tudo, né? Eu acho que isso tem que falar, né? Não é porque o pai e a concordo. mãe não têm a mesma opinião sobre um assunto, não quer dizer que ele desaprova o filho, né? Quer dizer que ele não concorda, ele pensa diferente. E isso vai acontecer, é uma coisa muito natural na vida, porque somos pessoas diferentes, Com vivendo certeza. uma vida em comum, né? Então é normal que as Sim. pessoas pensem diferente, mas é interessante porque por mais que a gente tenha consciência disso, né? Tu falo de mim também como filha, a gente acaba trazendo esse peso em cima da gente, né? De que a gente deve alguma coisa, quando na verdade a Uhum. gente não deve nada, né? A gente está aqui para viver uma vida, para experienciar, para aprender, né? Junto e ter uma vida feliz, né? Pelo menos tentar ser Sim. feliz por si, independente do que está acontecendo externamente. Legal. Próxima pergunta. Eu vou colocar uma pergunta aqui que eu acho que encaixa bem no que você acabou de falar. Você está falando de famílias saudáveis e tal. E eu acho legal ter sua opinião como mãe, porque hoje em dia, principalmente eu que tenho mais contato com redes sociais que você, hoje em dia tá com uma onda. Não é que tá com uma onda, que hoje em dia se fala mais sobre isso. Tá com uma onda de principalmente mães narcisistas, né? E querendo ou não, muitos filhos, e né, a gente espera que acabem encontrando esse podcast. E eu queria que você explicasse a sua opinião como uma mãe saudável, sobre essas, vou colocar entre aspas, mães que acham que o sol gira em torno delas e não que elas giram em torno do sol. Essa é um assunto que está muito em pauta ultimamente, né? Uhum, Mas o que a gente precisa entender, assim, para começo de conversa, é que pessoas que têm atitudes assim, elas estão precisando primeiro, né, ser compreendidas, assim, delas mesmo, por parte delas, não externo, né? É importante que tudo aconteça primeiro internamente. E as mães que colocam, os pais que colocam esse peso nos filhos, né? Que é um peso, é um fardo, achar que o filho tem que agir como ele quer, tem que fazer as coisas do jeito que ele quer, tem que. Porque isso é o melhor para o filho, porque eu sei o que é melhor para o filho. É muito natural o pai pensar isso. A gente tem mesmo, né, mais experiência. Então, e a gente vive numa sociedade
e traz esse ensinamento pra gente de que a gente sabe o que é melhor para o filho, porque a gente veio primeiro, simplesmente por isso. E hoje em dia a cobrança vem de todos os lados. Então, esses pais também são muito cobrados, né? Eles são cobrados pelos avós, eles são cobrados pelos tios, eles são cobrados pelos chefes, eles são cobrados pela sociedade, pela religião, independente de qual seja. Eles são cobrados o tempo todo para serem bons pais. E as pessoas acham, né, que sinônimo de bom pai é bom filho. Mas o que é bom e o que não é bom? E aí a sociedade, ela acaba trazendo um peso muito forte no que é bom. Bom é aquele que segue os padrões que a gente vive, na sociedade que a gente conhece, principalmente na nossa cultura, né, ocidental. Então, esses pais, eles estão agindo de acordo com o que eles têm de vivência e de acordo com a carga emocional que está sendo imposta sobre eles. Então, em nenhum momento eles pensam assim, ah, eu estou fazendo mal para o meu filho agindo assim. Porque todo pai e toda mãe saudável, né? Mesmo que tenha esses problemas de narcisismo, que não é uma coisa saudável, mas um pai e uma mãe que ama seus filhos verdadeiramente, ele sempre vai estar pensando no melhor para o filho. Ele nunca vai fazer alguma coisa que possa prejudicar o filho. Mas na cabeça deles, de acordo com toda essa imposição religiosa e de sociedade, ele está fazendo o correto. E o correto é o quê? Ele sabe o que é correto. Se eu sei o que é correto como mãe e filha, como mãe para uma filha, eu vou querer editar a vida dela. E aí que começam os problemas, porque o bom e o ruim estão sendo muito mal dimensionados, né? Sim, E isso é um problema, porque o que é ser bom? Ser bom é eu tirar só 10 em matemática, em português? Ser bom é eu não responder nunca nada a ninguém? Ser bom é o quê? É eu fazer a mesma faculdade que meu pai fez? Ou cuidar da empresa que meu pai criou? Isso é ser bom, um bom filho? Então, ser uma mãe boa é o quê? É estar 24 horas presente, é não deixar faltar nada, a casa sempre limpa, comida na hora. Então, existe essa cobrança também em relação à própria mãe e próprio pai, né? Porque assim, eu tenho que dar o sim. melhor, eu tenho que oferecer o melhor, eu tenho que cumprir os horários, eu tenho que, e o ter que traz um peso forte que acaba sendo transbordando, né? E acaba atingindo as pessoas que estão ao redor. E principalmente os filhos, né? Que, de certa forma, são submissos. E aí acontece esse tipo de problema. Então, é uma mãe e um pai que precisa sim, né, de um acompanhamento, procurar uma ajuda, mas ter consciência primeiro, né, de que o melhor para o seu filho pode não ser o melhor para você. E entender isso para uma mãe e para um pai que vive numa sociedade como a gente vive e que a cobrança é em tempo real, né? Que não é só para os jovens. Os pais são cobrados em tempo real, né? E quando a Sim. gente ouve falar de suicídio, né, que entre os jovens, infelizmente, está aumentando muito. Quando a gente ouve falar de depressão, quando a gente ouve falar de ansiedade, parece que é uma coisa que o pai e a mãe errou, entendeu? Ah, eu tô errando. Então deixa eu corrigir. Como que é Uhum. que eu corrijo? É cobrando mais, exigindo mais que ele foque mais no que é importante, foque mais na escola, foque mais no trabalho, foque mais no externo. Sendo que o que a gente tem que fazer é olhar para o interno. Então, se a gente está passando por um problema assim, se o seu filho está passando por um problema assim, é uma questão interna. E se o interno dele está um pouquinho bagunçado, que tal a gente, como pai e mãe, olhar para o nosso interno também? Que muito desse problema interno também é nosso, a gente também tem. Os filhos são espelho, né? Eles estão se espelhando nos pais. Então, as nossas ansiedades, os nossos estresses estão sendo copiados, só que no mundo que eles vivem, na realidade que eles entendem. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Tanto Sim. da questão interna desse pai e dessa mãe,
De conseguir entender que para ajudar um filho, eu preciso estar bem. É aquilo de novo que eu falei, volto a dizer. Ninguém faz o outro feliz se não for feliz. Então, se a gente está com um problema interno, se a gente está sofrendo e dando ouvidos demais ao que as pessoas acham que é bom para minha família, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever o que está acontecendo dentro de mim, né? Porque aquilo que é bom para o meu vizinho, para minha família, não é bom para minha família que eu digo, né, de pai, de mãe, não pode não ser Uhum, bom para minha família ali pessoal, entendeu? Nós somos pessoas únicas e distintas, cada um carrega dentro de si as suas próprias necessidades, os seus anseios, né? E às vezes a gente precisa começar a olhar para isso, olhar para dentro do meu lar, olhar para dentro da minha conversa com o meu filho, como é que isso acontece, né? E parar de olhar um uhum. pouco para o externo, porque os pais, né? Os pais olham muito para a cobrança externa e começar a pensar mais no que o meu filho precisa de verdade, olhar para ele, né? Para ela, não olhar para Sim. os outros. Eu acho que é isso. Uma coisa que eu quero falar também, só um adendo completar o que você falou, é uma coisa que eu acho que ajudaria muito nesses casos, mas que é a famosa terapia, né? Só que infelizmente hoje, ainda hoje, eu acho isso um absurdo, porque a gente está em pleno 2025 e hoje a gente ainda tem muito tabu sobre a terapia, né? Sobre um acompanhamento psicológico. Eu acredito que isso é um problema social, né? Porque eu digo por experiência própria, quando eu quis fazer terapia, você me apoiou super, mas o meu pai, com a mentalidade dos meus avós, falou que não precisava, porque terapia e passar com psicólogo era coisa de maluco, que pessoa não precisa disso, só maluco passa com isso. Então, eu acho que isso também é um problema social, porque muitos pais, né? Porque meu pai é da geração de todos esses pais também. Muitos pais têm essa ideologia de que se você passa com um psicólogo, você é maluco. Uma pessoa, entre aspas, normal, não precisaria de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E eu acho que se a gente começar, isso é bem difícil, né? Porque isso tá uma questão de idade também, porque nem todo mundo tem uma mente aberta para conversar com isso, mudar esse pensamento. Mas se o pai, ele tem essa mentalidade, não, eu não vou num psicólogo porque eu não sou louco, então o meu filho também não vai no psicólogo porque ele é louco. Então, eu acho que isso também tem essa questão desse problema social. Eu consegui ir para terapia porque você me apoiou. Se fosse pelo meu pai, eu não teria ido. E eu acho que isso é um problema bem grande. E acredito que se esse tabu ele for sendo conversado e for sendo desmascarado, vamos dizer assim, eu acho que esse problema também acaba dando uma melhorada. Porque os pais mudando o pensamento de não, às vezes eu também preciso de um acompanhamento psiquiátrico ou um psicológico, também preciso de uma ajuda ali para me entender, para acalmar um estresse, para acalmar uma ansiedade. Eu acho que isso ajudaria muito os pais a se entenderem e ajudar os filhos a se entenderem, ou então permitir que aquele filho busque ajuda, né? Uma ajuda médica, vamos dizer assim. Sim, se você, né, pai, mãe, tá ouvindo isso agora, você não errou. Porque as pessoas vão dizer, ah, você tem um filho com problema, você errou aonde? Ou eu errei aonde? Não, gente, todo mundo tem problema. A diferença é que uns colocam isso pra fora, outros não. Mas com certeza, Sim. todo mundo tá aí passando por uma dificuldade. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente sofre muita cobrança, né? E em Uhum. tempo real, que é pior. Então, pai e mãe, vocês não estão fazendo. Não é culpa de alguém. É que todo mundo precisa. E assim, deixa aqui, eu não sou psicóloga, eu não sou da área, mas hoje, né, se fala tanto de terapia de casal, né? Devia ter terapia de família também, né? Penso eu aqui. Concordo. Não sei se tem alguma implicação médica nisso, eu não sei, né? Não sou, mas eu acho que devia começar a ter, sabe? Porque às vezes esse ruído na comunicação acompanhado por uma terceira pessoa, talvez conseguisse, né?
desvendar o que está dentro da alma, o que está escondido ali, que às vezes o pai, a mãe, os filhos não conseguem externar. Então fica a dica aí, olha, se tem algum psicólogo, alguém da área, vê se isso é possível, que eu acho que a gente está vivendo num momento que precisa sim de terapia em família, incluir os filhos, né? Porque e o pai e a mãe também tem que estar aberto, viu, pais e mães? Não é chegar e achar que vocês têm razão de tudo, que vocês nunca erram, porque a gente erra sim. Por mais que a gente queira acertar, a gente erra muito. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, faz parte do processo, somos seres humanos. Tá? Errar não é um problema. O problema é quando você não enxerga que está errando e que precisa consertar, né? Aí sim, então, a minha pergunta agora, né, considerando tudo que a gente falou aqui, dessas dificuldades de mães narcisistas, eu acho que o que eu vou falar aqui é importante para todos, né, entenderem como as coisas funcionam dentro das cabeças diferentes, né. A gente sabe que no caso de uma mãe narcisista, de um pai narcisista, a melhor coisa seria explicar, né, falar sobre isso, né, falar, olha, você está me Sim. incomodando, não está dando certo. Mas a gente sabe que isso não funciona muito bem na prática, né. Por É. quê? Aonde está a dificuldade de você conseguir chegar para uma mãe, para um pai e falar aquilo que está te incomodando, que está dentro de você? Eu acho que isso é bom também para as mães e os pais que estão ouvindo agora entenderem por que os nossos filhos têm tanta dificuldade em falar com a gente de assuntos que travam eles, né? Que seriam de extrema importância a gente saber para ajudar também a gente a conduzir melhor a situação. Então, por que os filhos têm tanta dificuldade? Eu acho que a palavra-chave para isso seria medo e insegurança, né? São as palavras, no caso. Porque eu acredito que nós, filhos, a gente sempre ouve muito a opinião dos pais, né? Ainda mais quando são famílias que têm hábito de conversar sobre assuntos. Por exemplo, você e o papai, quando a gente sentava na mesa do café e vocês conversavam sobre as coisas. E a gente tá sempre ouvindo, né? Só que nem você falou, nem sempre, às vezes a gente ouve uma coisa, a gente entende outra, ou o nosso medo distorce o que vocês estão falando. Mas eu acredito que a principal coisa seria esse medo de você falar, não, eu não vou conversar com meu pai, com a minha mãe, porque eu já sei a resposta que eles vão me dar. Então, eu acho que isso é a principal coisa. Eu não vou conversar porque eu sei que a resposta que eles vão me dar, eu sei a reação que eles vão ter, eu sei que a reação que ele vai ter não é uma reação legal, então eu não quero. Mas eu acho que uma coisa também importante dizer é qualquer relacionamento, seja aí pai, mãe, amigo, irmão, eu acho que a gente tem que criar essa cultura maior sobre conversas confortáveis. Eu acredito que nenhum relacionamento familiar ou amizade, amoroso, ele vai para frente sem ter conversas desconfortáveis. Desconfortáveis que eu digo são essas conversas difíceis, que você pode acabar, você sabe, às vezes você vai lá e você sabe que seu pai vai reagir de uma forma ruim, sua mãe vai reagir de uma forma contrária, porque você já sabe que a opinião dele sobre aquilo é uma opinião que não condiz com a sua, e você fica com esse medo. Mas eu acredito que se as pessoas, mães e pais, começarem a conversar com os filhos sobre essas coisas, essas coisas mais difíceis, eu acho que isso ajuda um pouquinho a tirar essa insegurança do filho. Porque, vamos dizer, se desde sempre você tem esse costume de ter essas conversas difíceis, de assuntos difíceis, de coisas que vocês discordam, eu acho que cria ali um senso de segurança para o seu filho, para ele conversar sobre assuntos que são difíceis para ele também, porque ele sabe que, não, sempre conversei sobre assuntos difíceis, às vezes dá ali uma discordância, mas a gente consegue chegar num ponto em comum, num ponto de paz ali, onde eu tenho minha opinião, você tem a sua. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade, é a gente ter uma opinião, ainda mais porque pais e filhos, na maior parte das vezes, né, eu falo quando eles têm vida social e não são aqueles pais e filhos em que o pai acaba levando o filho para todos os círculos sociais que o pai frequenta. Eu falo quando eles têm círculos sociais diferentes. Você acaba vivendo em sociedades diferentes praticamente. Porque, vamos dizer, você tem os pais ali na faixa dos 30, 40, e você tem os filhos aí na faixa dos 15, 20.
E são mundos diferentes já. Você cresce em mundos diferentes. E eu acho que isso acaba criando esse conflito de você falar, nossa, eu não consigo chegar nessa geração da mesma forma que eu chego na minha geração. Ainda mais porque hoje em dia a gente tem muito acesso à rede social. Isso pode sim criar uma distorção de opinião e tal. Mas eu acho que uma coisa que a rede social traz também são essas reações. Por exemplo, muita gente cria conteúdo hoje em dia e acaba trazendo as próprias experiências de como foi conversar sobre determinado assunto com um pai, com uma mãe, traz isso a público a reação daquele pai. E quem está assistindo, muitas vezes acaba pegando isso para si, falando, nossa, aquele pai reagiu dessa forma horrível. Então, o meu pai, que tem a mesma idade, que cresceu da mesma forma, vai ter a mesma mentalidade, ele vai reagir da mesma forma. Então, você acaba fugindo de certos assuntos porque você, na sua cabeça, sabe como seu pai vai reagir. Então, isso acaba criando uma rigidez entre essa conversa mãe e filha, pai e filho. Eu acho que isso acontece bastante, pelo menos na minha opinião como filha e na minha opinião como amiga também, de ouvir a conversa dos meus amigos falando sobre os relacionamentos paternos e maternos. Essa é a maior dificuldade, é você ter esse medo de como os pais vão reagir. É interessante. É importante para a gente, como pai e mãe, ouvir, né? O filho falando de como ele se sente em relação à nossa atitude. Então, para encerrar aqui a nossa conversa de hoje, eu vou colocar sugestões, tá? Então, eu sugiro aos pais e mães que estão ouvindo que estejam de coração aberto quando o filho vier falar, né? Porque com certeza ele vai falar coisas que você não vai gostar de ouvir, que vai ser diferente do que você espera. Mas lembrando que somos pessoas diferentes. O que é bom para você pode não ser bom para o seu filho, mas o melhor para todos é que um possa confiar no outro, né? Porque a gente só consegue ajudar e orientar verdadeiramente os nossos filhos quando a gente está aberto a ouvi-los, tá? Sem os tabus que a gente carrega de uma sociedade ou de uma religião, né? Só assim a gente vai estar pronto, preparado para pelo menos ouvir, mesmo que a gente não possa fazer muita coisa, mas eles saberem que a gente está aqui, né? A gente está disponível, a gente está torcendo por eles para que sejam felizes, né? Essa é a minha sugestão para os pais. Eu acho que se fosse deixar uma sugestão para os filhos, seria, claro, né? Isso para filhos que têm essa chance de conversar com os pais, porque a gente sabe que nem todo pai e mãe está aberto ali para uma conversa, né? Mas aos filhos que têm essa possibilidade, e que são muitos, às vezes vocês não percebem que vocês têm essa oportunidade de conversar. Muitas vezes vocês acabam pegando ali uma imagem distorcida do pai de vocês, pensando, nossa, eu não consigo conversar, não posso conversar, ele não vai me ouvir. E às vezes você está errado, óbvio, nem sempre, mas tem muitas vezes que você está errado. Você acha que você não pode conversar com o seu pai, mas você pode. Então, assim, tentem conversar, tentem criar esse vínculo com os pais de vocês, porque hoje em dia a gente sabe que muito se perde desse contato. Hoje em dia tem cada vez menos contato entre mães e filhas e entre pais e filhos como amigos, além de família. E eu acho que é importante, não só para os pais, mas para os filhos também terem essa vontade de estabelecer esse vínculo de uma forma mais constante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente está aqui. Podem deixar Uhum. aí o comentário de vocês. Se gostaram, se acharam que é Sim, importante, que pode ajudar alguém, compartilha. Sim? acho que é isso, né, mãe? Acho que é isso. Então tá bom. Vou desligar aqui esse stopin. Então, a minha pergunta agora, né, considerando tudo que a gente falou aqui, dessas dificuldades de mães narcisistas, eu acho que o que eu vou falar aqui é importante para todos, né, entenderem como as coisas funcionam dentro das cabeças diferentes, né?
A gente sabe que no caso de uma mãe narcisista, de um pai narcisista, a melhor coisa seria explicar, né? Falar sobre isso, né? Falar, olha, você está me Sim. incomodando, não está dando certo. Mas a gente sabe que isso não funciona muito bem na prática, né? Por É. quê? Aonde está a dificuldade de você conseguir chegar para uma mãe, para um pai e falar aquilo que está te incomodando, que está dentro de você? Eu acho que isso é bom também para as mães e os pais que estão ouvindo agora entenderem por que os nossos filhos têm tanta dificuldade em falar com a gente de assuntos que travam eles, né? Que seriam de extrema importância a gente saber para ajudar também a gente a conduzir melhor a situação. Então, por que os filhos têm tanta dificuldade? Eu acho que a palavra-chave para isso seria medo e insegurança, né? São as palavras, no caso. Porque eu acredito que nós, filhos, a gente sempre ouve muito a opinião dos pais, né? Ainda mais quando são famílias que têm hábito de conversar sobre assuntos. Por exemplo, você e o papai, quando a gente sentava na mesa do café e vocês conversavam sobre as coisas. E a gente tá sempre ouvindo, né? Só que nem você falou, nem sempre, às vezes a gente ouve uma coisa, a gente entende outra, ou o nosso medo distorce o que vocês estão falando. Mas eu acredito que a principal coisa seria esse medo. Esse medo de você falar, não, eu não vou conversar com meu pai, com a minha mãe, porque eu já sei a resposta que eles vão me dar. Então, eu acho que isso é a principal coisa. Eu não vou conversar porque eu sei que a resposta que eles vão me dar, eu sei a reação que eles vão ter, eu sei que a reação que ele vai ter não é uma reação legal, então eu não quero. Mas eu acho que uma coisa também importante dizer é qualquer relacionamento, seja aí pai, mãe, amigo, irmão, eu acho que a gente tem que criar essa cultura maior sobre conversas confortáveis. Eu acredito que nenhum relacionamento familiar ou amizade, amoroso, ele vai para frente sem ter conversas desconfortáveis. Desconfortáveis que eu digo são essas conversas difíceis, que você pode acabar, você sabe, às vezes você vai lá e você sabe que seu pai vai reagir de uma forma ruim, sua mãe vai reagir de uma forma contrária, porque você já sabe que a opinião dele sobre aquilo é uma opinião que não condiz com a sua, e você fica com esse medo. Mas eu acredito que se as pessoas, mães e pais, começarem a conversar com os filhos sobre essas coisas, essas coisas mais difíceis, eu acho que isso ajuda um pouquinho a tirar essa insegurança do filho. Porque, vamos dizer, se desde sempre você tem esse costume de ter essas conversas difíceis, de assuntos difíceis, de coisas que vocês discordam, eu acho que cria ali um senso de segurança para o seu filho, para ele conversar sobre assuntos que são difíceis para ele também, porque ele sabe que, não, sempre conversei sobre assuntos difíceis, às vezes dá ali uma discordância, mas a gente consegue chegar num ponto em comum, num ponto de paz ali, onde eu tenho minha opinião, você tem a sua. Mas eu acho que essa é a maior dificuldade, é a gente ter uma opinião, ainda mais porque pais e filhos, na maior parte das vezes, né, eu falo quando eles têm vida social e não são aqueles pais e filhos em que o pai acaba levando o filho para todos os círculos sociais que o pai frequenta. Eu falo quando eles têm círculos sociais diferentes. Você acaba vivendo em sociedades diferentes praticamente. Porque, vamos dizer, você tem os pais ali na faixa dos 30, 40, e você tem os filhos aí na faixa dos 15, 20, e são mundos diferentes já. Você cresce em mundos diferentes. E eu acho que isso acaba criando esse conflito de você falar, nossa, eu não consigo chegar nessa geração da mesma forma que eu chego na minha geração. Ainda mais porque hoje em dia a gente tem muito acesso à rede social. Isso pode sim criar uma distorção de opinião e tal. Mas eu acho que uma coisa que a rede social traz também são essas reações. Por exemplo, muita gente cria conteúdo hoje em dia e acaba trazendo as próprias experiências de como foi conversar sobre determinado assunto com um pai, com uma mãe, traz isso a público a reação daquele pai. E quem está assistindo, muitas vezes acaba pegando isso para si, falando, nossa, aquele pai reagiu dessa forma horrível. Então, o meu pai, que tem a mesma idade, que cresceu da mesma forma, vai ter a mesma idade, ele vai reagir da mesma forma.
Então você acaba fugindo de certos assuntos porque você, na sua cabeça, sabe como seu pai vai reagir. Então isso acaba criando uma rigidez entre essa conversa mãe e filha, pai e filho. Eu acho que isso acontece bastante, pelo menos na minha opinião como filha e na minha opinião como amiga também, de ouvir a conversa dos meus amigos falando sobre os relacionamentos paternos e maternos. Essa é a maior dificuldade, é você ter esse medo de como os pais vão reagir. É interessante. É importante para a gente, como pai e mãe, ouvir, né? O filho falando de como ele se sente em relação à nossa atitude. Então, para encerrar aqui a nossa conversa de hoje, eu vou colocar sugestões, tá? Então, eu sugiro aos pais e mães que estão ouvindo que estejam de coração aberto quando o filho vier falar, né? Porque com certeza ele vai falar coisas que você não vai gostar de ouvir, que vai ser diferente do que você espera. Mas lembrando que somos pessoas diferentes. O que é bom para você pode não ser bom para o seu filho, mas o melhor para todos é que um possa confiar no outro, né? Porque a gente só consegue ajudar e orientar verdadeiramente os nossos filhos quando a gente está aberto a ouvi-los, tá? Sem os tabus que a gente carrega de uma sociedade ou de uma religião, né? Só assim a gente vai estar pronto, preparado para pelo menos ouvir, mesmo que a gente não possa fazer muita coisa, mas eles saberem que a gente está aqui, né? A gente está disponível, a gente está torcendo por eles para que sejam felizes, né? Essa é a minha sugestão para os pais. Eu acho que se fosse deixar uma sugestão para os filhos, seria, claro, né? Isso para filhos que têm essa chance de conversar com os pais, porque a gente sabe que nem todo pai e mãe está aberto ali para uma conversa, né? Mas aos filhos que têm essa possibilidade, e que são muitos, às vezes vocês não percebem que vocês têm essa oportunidade de conversar. Muitas vezes vocês acabam pegando ali uma imagem distorcida do pai de vocês, pensando, nossa, eu não consigo conversar, não posso conversar, ele não vai me ouvir. E às vezes está errado, óbvio, nem sempre, mas tem muitas vezes que você está errado. Você acha que você não pode conversar com o seu pai, mas você pode. Então, assim, tentem conversar, tentem criar esse vínculo com os pais de vocês, porque hoje em dia a gente sabe que muito se perde desse contato. Hoje em dia tem cada vez menos contato entre mães e filhas, e entre pais e filhos, como amigos, além de família. E eu acho que é importante, não só para os pais, mas para os filhos também terem essa vontade de estabelecer esse vínculo de uma forma mais constante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente está aqui. Podem deixar Uhum. aí o comentário de vocês. Se gostaram, se acharam que é Sim. importante, que pode ajudar alguém, compartilha.